Do Núcleo Reciclagem de Resíduos na Construção, o Luciano Mandinga nos traz a palestra Reciclagem de Resíduos de Serviços de Concretagem e Artefatos de Concreto. O Luciano é formado em Administração de Empresas, com ênfase em Marketing na UMC, Universidade de Mogi das Cruzes, em Gestão Empresarial, também na UMC, que é a Universidade de Mogi das Cruzes, e pós-graduação, consultoria empresarial. Caramba, aqueles currículos, né, Wagner, que a gente já conhece. Sempre especialistas top. Como você bem falou, a régua tá alta. Tá bem alta. Vamos assistir? Bora! Olá, eu sou o Luciano Mandinga, gerente de concreto e materiais da Guarani Indústria. Vamos falar um pouquinho sobre reciclagem de resíduos de concretagens e artefatos de concreto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a BW, também a Abrecom, pela oportunidade de falarmos um pouco sobre o nosso case. A Guarani Indústria é uma empresa de mais de 46 anos. Nós produzimos basicamente concretos, artefatos de concreto de forma geral e também tubos. Nós temos duas fábricas, né? A principal fica em Guarulhos, Bom Sucesso. Nós temos uma central de concreto para mais de 250 metros cúbicos hora, é uma P5, e nós, com 2 pontos de carga. E nós temos também essa mesma central, ela alimenta uma das nossas fábricas de tubos, e nesse mesmo local nós temos uma segunda fábrica de tubos que é alimentada por uma P4 separada. Também temos na Estrada do Nazaré a nossa fábrica de blocos estruturais, basicamente, e pavers. Essas duas fábricas, elas estão a mais ou menos 6 km de distância uma da outra, e a principal, que é na Avenida Pascoal Tomeu, em Guarulhos, nós temos uma área de aproximadamente 80 mil metros quadrados. Como todas as empresas do ramo, nós tínhamos uma dificuldade: a geração e destinação dos resíduos. Nós temos uma conta, um cálculo aproximado de 3% de perda dos materiais. Esses materiais, eles acabam acumulando e, obviamente, por não ser um material perecível, nós tínhamos um custo elevado para a destinação desses materiais. Guarani, então, ela sabendo desse problema, o que ela fez? Ela realizou a compra de um britador de aproximadamente 34 metros cúbicos hora. Esse britador, ele gera 4 tipos de materiais: a brita 1, um rachão gabião, ou um gabiãozinho, como chamamos. Esse rachãozinho, ele, na verdade, ele está mais enquadrado entre uma brita 4, uma brita 5, pela sua granometria. E também nós temos uma brita 1, um pedrisco e um pó, ou uma areia artificial. Então nós resolvemos parcialmente nosso problema. Nós tínhamos o material, né? Nós passamos a reciclar esse material. Aí veio um segundo problema, que seria a destinação desse material. Nós percebemos que, por ser um material cimentício e por nós termos um controle desses materiais, os materiais britados, ele tinha uma aparência muito boa, uma aparência cinza, um material, uma característica bem desejável. Só que esses materiais, eles tinham uma granometria instável. O que nós fizemos? Nós trocamos as mandíbulas desse britador, também colocamos algumas peneiras autolimpantes e tentamos, dessa forma, estabilizar os materiais. Hoje é perceptível que os nossos materiais, além de ter características arredondadas, principalmente a brita 1, nós percebemos que esses materiais, eles são bem lineares, né? Então nós resolvemos parte do problema. Existe uma outra situação: o que fazer com esses materiais?
A norma hoje ela permite a utilização de até 100% desses materiais para uso de concretos e argamassas não estruturais. Muitos já sabem que a norma ela está sendo redigida com base até em algumas experiências na Europa, de forma geral, permitindo a utilização de até 20% desse material para concretos de classe e agressividade 1 ou 2. A norma ela foi redigida, ela não está aprovada ainda, mas nós acreditamos que a partir do próximo ano essa norma ela será aprovada, até levando em contrapartida alguns estudos de fora do país, onde Japão, Suíça, México e alguns outros lugares do mundo, Alemanha também, as pessoas já estão utilizando esse material reciclado, para concretos estruturais. Voltando então a falar no Brasil, o Brasil hoje ele permite a utilização desses materiais classificados, para concretos e argamassas não estruturais. Como que a Guarani, então, ela está se comportando? O que ela está fazendo com esse material? Nós temos uma produção aproximadamente de 1.200 a 1.000 guias por dia. A norma ela diz que esses materiais, a guia, não é um concreto estrutural. Você precisa atingir uma resistência de até maior do que 20% para esse tipo de material. Né? Nós estamos utilizando parte desse material. E por que nós estamos utilizando parte desse material? Uma questão operacional. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Mas voltando a falar das guias, né? Nós produzimos então aproximadamente 1.200 guias por dia, entre 1.000 e 1.200 guias por dia. Isso dá mais ou menos de 5 a 6 BTs de concreto de 8 metros cúbicos dia. Nós temos uma necessidade de um giro muito rápido desse material. Nós sacamos esse material em aproximadamente 16 a 24 horas. E nós carregamos esses materiais em mais ou menos 48 horas. Então nós precisamos de um FCJ, de uma resistência alta em poucos dias. Esse concreto, nós temos utilizado parte do material reciclado nesse concreto. Nós vamos entrar no detalhe técnico um pouco mais à frente. Ele tem atingido bons resultados, tanto no FCJ quanto na compressão mecânica. Nós temos aí aproximadamente entre 14 a 17 MPa desse concreto com 7 dias. O que nós estamos fazendo atualmente para destinar parte desses resíduos? No uso das guias. Nós temos na nossa central em Guarulhos uma P5. Essa P5 ela tem 2 pontos de carga para o concreto e ela alimenta também uma das nossas fábricas. Para o concreto da guia, nós estamos utilizando hoje aproximadamente 20% do material reciclado. Por que 20% e não 100%, como a norma permite atualmente, para os concretos não estruturais? Nós estamos utilizando por uma questão operacional. A nossa central ela tem 5 caixas. E por ter 5 caixas, nós utilizamos, como todas as concreteiras, como todas as indústrias de artefatos de cimento de forma geral, 4 materiais, uma compactação melhor. Nós utilizamos uma areia natural, uma areia de cava, uma areia rosa, como alguns dizem. Nós utilizamos um outro tipo de areia, que seria a areia artificial ou pó de pedra. Nós utilizamos o pedrisco e nós utilizamos a brita 1, ou seja, 2 areias e 2 pedras, como a maioria das concreteiras e empresas fazem. Né? Como nós já utilizamos 4 caixas, devido a essa questão operacional, sobra apenas uma caixa. Nessa uma caixa, nós não conseguimos fazer a dosagem exata dos materiais. O que nós fazemos então? Nós pegamos parte desses materiais
que seria, nós chamamos de um blend de 60-40, ou seja, 60% de pedrisco e 40% da areia. Misturamos esses materiais e colocamos na quinta caixa sobressalente. Dessa mistura, desse blend desses dois materiais, nós utilizamos parte desses materiais, aproximadamente 20% para a utilização das guias. Ou seja, nós destinamos parte desses materiais para a utilização interna das guias, ou um concreto não estrutural. A outra parte desse material nós vendemos para o mercado de forma geral. Muitas construtoras, até devido a uma questão de selo Aqua, LEED, eles têm a necessidade de utilizar materiais ecologicamente corretos. No caso do material reciclado, tanto o gabiãozinho, né, como a Brita 1, eles são utilizados para acesso. Muitas construtoras estão utilizando essa Brita 1 para estacionamento de estande de vendas e também esse material maior, esse gabiãozinho, para acesso de obras. E existe uma procura muito grande, até porque o custo é um pouco menor do que o material de linha. Voltando a falar da questão do uso desses materiais reciclados, a RCI e a SCO, os materiais cimentícios, né, e também de concreto, no uso do concreto. A Guarani ela já está estudando a possibilidade de colocar mais 4 caixas, né, na nossa central. Nós temos apenas uma central de concreto que fica em Guarulhos. Essas 4 caixas irão possibilitar o uso tanto da Brita 1, como do pedrisco, como do pó, para os concretos não estruturais, ou seja, 100% do uso desse material para os concretos não estruturais, conforme a norma permite. Com essas caixas sobressalentes, nós poderemos dosar melhor esse material, tanto pedrisco como pó, como a Brita 1. Nós poderemos fazer com que esse material ele fique mais equilibrado, dosando exatamente o que cada traço necessita, né? Um pouco mais de pedrisco, um pouco mais de pedra. A gente vai poder graduar melhor esses materiais. Algo que hoje nós não conseguimos fazer uma questão operacional, por falta de caixas, né? Nós esperamos que no próximo ano a nova edição da norma ela seja aprovada, né? Com a nova edição da norma sendo aprovada, nós poderemos utilizar até 20% para concretos estruturais, diferente do que a norma diz hoje. Ela diz que você pode utilizar até 100% para concretos não estruturais e 0% para concretos estruturais. A grande dificuldade operacional, como já foi mencionado, é realmente você ter caixas sobressalentes para trabalhar com material de linha e trabalhar com material reciclado. O material reciclado, nós temos feito muitos estudos, né? Na questão de pulverulento, granometria, densidade desse material, e ele está muito, nós estamos muito satisfeitos com o resultado desses estudos. O material reciclado ele vem provando a cada dia que você consegue ter a mesma resistência mecânica no concreto quando você utiliza os materiais reciclados em comparação aos materiais de linha. Algumas dificuldades operacionais e técnicas todos nós temos, como por exemplo manter esse material linear, né? Percebemos que devido à chuva e outros fatores, esse material, ele muitas vezes ele acaba tendo uma diferenciação na questão principalmente do pulverulento. Quando você pega um material um pouco mais úmido, ou até a questão da chuva, o material pulverulento ele fica um pouco mais incrustado nos materiais maiores, tanto na Brita 1, quanto no pedrisco. E também o pó de pedra, o pulverulento ele sobe um pouco mais. Então é um fator de atenção para na hora da dosagem dos concretos. No nosso caso, nós estamos utilizando para concretos não estruturais, ou no caso para as guias, nessa questão para realmente equilibrar a questão a ser, né? Obviamente você tendo um material um pouco mais pulverulento, você acaba utilizando um pouco mais de água, e utilizando um pouco mais de água você acaba
comprometendo a sua relação água-cimento. No nosso caso, como nós temos uma resistência final de no mínimo 20 MPa, ou no máximo, mínimo 20 MPa, e nós temos uma necessidade de sacar esse material bem rápido, nós trabalhamos com um consumo relativamente alto de cimento por essas guias. Estamos trabalhando mais ou menos aí com uns 300 quilos de cimento, 307 quilos de cimento por metro cúbico, para atingir essa resistência, esse FCJ de 14 a 17 MPa mais ou menos em 7 dias. A utilização desse material ele tem sido muito satisfatório, né? Nós temos 2 laboratórios, mais uma empresa de aditivo, uma das maiores empresas do mundo, que vem estudando de forma muito acentuada a utilização desses materiais, né? E nós temos percebido uma resistência mecânica bem satisfatória. Óbvio que a norma mudando no próximo ano e permitindo a utilização desses materiais reciclados para concretos estruturais, nós já vamos estar um pouco à frente, né? Tendo em vista que nós já estamos estudando há algum tempo o desempenho desse material. Isso de forma interna. O nosso material reciclado, ele tem uma característica muito importante, porque nós só reciclamos o resíduo que nós geramos. Ou seja, nós sabemos exatamente o que nós estamos reciclando. Como nós só trabalhamos com materiais cimentícios, nós não temos a contaminação de material vermelho, de outros tipos de materiais que podem interferir na qualidade do material reciclado. Nós temos um controle absoluto, tanto na chegada desse material, porque nós só reciclamos aquilo que nós produzimos, isso na chegada da outra fábrica nossa, que produz blocos e pavers basicamente, e também do material gerado aqui na nossa central em Guarulhos, na Avenida Pascoal Tomeu, que é a nossa central principal, né? Nós temos, como já falado, 2 fábricas e a nossa concreteira. Então, todo o concreto que volta, todo o material que é descartado nas nossas plantas, ele vai para um pátio. Nesse pátio ele fica um tempo até esse material ele atingir uma certa resistência. Depois de atingir essa resistência, né, o material ele ficar totalmente seco, nós reciclamos eles com o nosso britador, né? Talvez vocês estejam vendo nesse momento o britador. Nós percebemos que existe uma grande demanda de procura desses materiais, por uma questão de sustentabilidade. Além disso, nós percebemos de forma muito evidente que a parte de economia é muito importante, né? Uma economia bem acentuada. Hoje nós utilizamos aproximadamente 20% só desse material, mas a partir do ano que vem, quando nós mudarmos a nossa planta para mais 4 caixas, nós pretendemos utilizar. Aproximadamente, hoje nós economizamos entre 15 a 17 reais o metro cúbico, utilizando parte desse material. Isso para os concretos da guia. A partir do ano que vem, se nós pudermos e vamos utilizar 100% desse material para a utilização de guia, nós teremos uma economia aproximadamente entre 40 a 45 reais por metro cúbico. Isso dá uma diferença significativa no custo. Além disso, a questão de sustentabilidade, né? Nós geramos o material e nós damos fim a esse material. É um ciclo perfeito, né? Pensando na parte sustentável. Um fator muito importante, né, que nós temos percebido é que o mercado ele vem gerando uma demanda muito grande na questão de logística reversa. Muitos clientes nossos eles têm perguntado e procurado essa questão de logística reversa, principalmente para os artefatos de concretos e também a questão dos tubos, né? Nós temos a destinação, nós damos a destinação para esse material, fica muito mais fácil para nós como fornecedores fazermos o ciclo da logística reversa.
isso realmente vem impactando de forma muito positiva, né? Muitos clientes que precisam da certificação verde, Aqua, LEED e assim sucessivamente para suas obras. Nós já temos também um projeto bem avançado com um dos nossos parceiros para o uso desse material, ou parte desse material, que nós estamos chamando de calçada ecológica, né? Existe uma demanda de uma construtora muito importante no mercado, onde ela já está pensando no próximo ano, né? Como que ela vai poder utilizar parte desse material reciclado nos concretos da sua calçada. Então, é muito bacana perceber a importância que essas construtoras, né, algumas construtoras estão dando para essa parte sustentável. Como eu falei, nós já estamos utilizando, já estamos fazendo teste nesses materiais com alguns laboratórios importantes para entender a utilização desses materiais para concretos, né, concretos não estruturais, né, e também concretos estruturais assim que a norma ela for aprovada. Então nós estamos com um passo à frente, né, na questão da norma. A norma aprovando, nós realmente já vamos ter um book, nós vamos ter um histórico muito importante da utilização desses materiais. Desvio padrão, granometria, densidade e assim sucessivamente. Muito importante perceber também que na utilização desse concreto, né, para as guias, tem sido bastante satisfatório, né, a utilização. Nós estamos desformando em 16 a 24 horas, estamos carregando em 48 horas. A resistência final desse concreto ele tem sido bastante satisfatória, muito maior do que a norma permite. Dessa forma, então, nós agradecemos a atenção de todos. Para quem quiser saber mais informações sobre esse case, pode nos procurar nas redes sociais de forma geral como Guarani Pré-Moldado. Nós agradecemos mais uma vez a Abrecon, a BW pela oportunidade de mostrar o nosso case e mostrar que realmente esse mercado é um mercado bastante promissor e essa questão sustentável tem que ser colocada em evidência não só para as grandes construtoras, mas para os pequenos construtores, e nós podemos sim dar uma destinação eficiente e ecologicamente correta para esses materiais.